E aí, beleza? Quem fala aqui é o Renan e você está no canal Broken Imp Games. E agora vamos falar aqui sobre Intergalactic Indirect Prophet, que é o próximo jogo da Naughty Dog. O Neil Druckmann, que é um dos cabeças do estúdio, deu uma entrevista para Variety bastante interessante e trouxe diversos pontos que eu queria comentar aqui com vocês. Se as afirmações que ele trouxe forem verdadeiras, eu acho bastante interessante, mas ao mesmo tempo, parte do que ele falou aqui me preocupa um pouco quando a gente para ver o cenário dos jogos de forma geral, né? Então, eu já queria começar trazendo aqui algumas falas dele, como por exemplo, sobre o estilo do jogo. Abre aspas. Se você olhar o que fizemos até aqui e adicionar ficção científica no meio, começa a entender o caminho que estamos trilhando, e mesmo assim fomos ainda mais longe. Então aqui ele já dá indícios de que, ok, teremos coisas que vocês já viram, mas com novas adições que vão caracterizar o jogo como único. Esse é o meu entender da fala dele, pelo menos, que o jogo vai ter um destaque, vai ter alguma forma de inovação. Ainda mais porque posteriormente ele também fala que, entre aspas, o que foi revelado até aqui não arranha a superfície do que esse jogo é de verdade. Então, isso aqui cria uma certa expectativa que eu acho bom a gente já tirar, porque a gente está falando da Naughty Dog, que é um estúdio extremamente competente no que ele faz, só que ele tem um hábito de sempre apostar naquilo que já deu certo. Se ele já falou que, se coloca ficção científica no que fizemos, tal. Então eu já tô imaginando, que nem a gente viu no trailer, um jogo com uma câmera no ombro, ação, não digo uma ação igual The Last of Us, talvez alguma coisa mais pro estilo Uncharted, com uma pegada de corpo a corpo, já que a gente já teve um teaser que mostrou mais ou menos isso, e uma história que pra mim parece ser interessante, ou que cinematicamente vai se desenvolver de forma interessante, porque não tenho dúvida que esse jogo vai seguir também, como ele afirma em outros pontos da entrevista, a questão de trazer aquele aspecto narrativo cinematográfico para o jogo, que novamente cai na fórmula da Naughty Dog. E eu acho normal os estúdios seguirem fórmulas, ainda mais porque quanto mais o estúdio cresce, mais ele vai ter medo de chegar e apostar numa coisa muito diferente. Porque, diferente de um estúdio pequeno ou de um estúdio independente, que, entre aspas, pode, não que pode, tá? Mas que arrisca mais, esses estúdios gigantescos, eles têm um medo absurdo de arriscar, porque vai mexer com o investidor, vai mexer numa parte financeira que pode colocar o pescoço deles à risca. Não que o estúdio independente não tenha isso. Só que um estúdio grande, ele tá sob um guarda-chuva que vai segurar ele no que ele quiser fazer. E eu quero comentar um pouquinho sobre o Neil Druckmann também. Então, não arranhamos a superfície e tal. Eu fico um pouco em dúvida nessa afirmação dele. Não que o jogo não vai ter inovações, mas espero, logicamente, que o jogo tenha e que seja bastante interessante. Agora, uma outra coisa que eu acho legal a gente comentar da entrevista é que ela foi, em certo ponto, focado no escopo geral do jogo, em que ele colocou o Intergalactic Direct Prophet como um dos jogos mais ambiciosos do estúdio até hoje, com escopo, profundidade, gameplay e orçamento. Escopo, tá bom. Vamos falar assim, esperar algo mais grandioso em questão à exploração, talvez? Profundidade, narrativa, gameplay, mecânica e orçamento. O orçamento é uma coisa que me pega aqui e vamos falar que preocupa. Porque se você pensar como a indústria de jogos está hoje, a gente está tendo que os jogos estão ficando bizarramente mais caros de serem desenvolvidos, mesmo com a contradição de que você tem mais tecnologia, você teoricamente conseguiria desenvolver as coisas mais rápido, mas mesmo assim você está gastando muito tempo e muito dinheiro. Muito desse dinheiro eu acredito que é muito mais realmente vinculado a marketing do jogo e é mais para tentar vender o jogo realmente do que você pegar e colocar no desenvolvimento em si, né? Então o gasto com marketing acaba sendo bizarramente alto e muitas vezes a qualidade do produto fica aquém, sendo que a propaganda foi do caralho, né?
Então, essa questão do orçamento é um ponto que eu acho preocupante. E outro ponto que eu acho que vale a pena a gente comentar é sobre a presença Neil Druckmann e Naughty Dog em si, né? Porque, particularmente, eu acho perigoso quando um estúdio tem uma pessoa tão presente dessa forma e que parece que ele determina os rumos de tudo. Tudo que a gente vê vinculado ao Naughty Dog, a gente vê, o Neil Druckmann isso, Neil Druckmann aquilo. Você nunca vê, o problema não é ele em si, o problema é só ele. Se a gente pegar para comparar, por exemplo, Cyberpunk 2077, que atualmente recebeu o patch 2.3.1, corrigindo algumas coisas ali que ficaram do patch 2.3. E ali, assim, você vê certos membros da CD Projekt Red que estão envolvidos com narrativa, desenvolvimento de quest e tal, só que você sempre vê essa galera acompanhada de desenvolvedores. Você sempre vê as pessoas em equipe. Então eu acho que isso passa uma sensação, ou mostra que um estúdio é muito mais orientado a decisões do que vai funcionar ou não. Quando você tem um estúdio tipo a Naughty Dog, que o Neil Druckmann aparece em vídeo, ele dá uma entrevista, ele faz isso, por mais que ele seja uma figura importante, eu acho que isso acaba trazendo uma questão de que parece que a Naughty Dog só executa as coisas que o Neil Druckmann quer. E isso talvez seja um problema, porque às vezes nem sempre o que uma única pessoa quer é o que é certo. Então você pode pensar assim, putz, eu tenho essa minha ideia aqui pro roteiro, o personagem vai fazer isso, assado. Aí alguém fala, pô, mas e se a gente tomar uma atitude mais ousada, que pode desembocar numa outra franquia, numa outra subfranquia? A pessoa bate o martelo, não, eu quero isso. Então é complicado, porque você está centralizando talvez um poder em uma pessoa e particularmente, né, novamente, eu sei que eu só falo por mim, na Naughty Dog, essa é a impressão que eu tenho. É a impressão de que o Neil Druckmann comanda a porra toda, o Neil Druckmann manda de cima a baixo, traça a história, porque o meu jogo, isso... É meio uma sensação de que ele quer ser o novo Hideo Kojima, sabe? Pra mim, ele tem essa síndrome de querer ser o Hideo Kojima. Tem algumas pessoas na indústria de jogos que você olha e fala, cara, esse cara, ele queria ser muito especial, sabe? Eu queria ser muito um Pokémon Shiny que todo mundo vai admirar. E muitas vezes isso vai afetar a qualidade do jogo. Não tô falando que Intergalactic vai ser ruim ou é a mesma coisa que a Naughty Dog sempre fez. Só que devido às atitudes do Neil Druckmann, eu acho que tende a isso. E quando ele dá esses discursos de não, maior orçamento, jogo mais ambicioso. Aí você fala, tá bom, então seu jogo vai ser um sucesso com quantas vendas? Porque a EA, por exemplo, que pode vender milhões, mas não tá suficiente. A própria Square, que coloca patamares altíssimos e em partes irreal de venda para diversos títulos dela. Então, isso com certeza afeta o jogo. E sobre o lançamento do jogo, ele falou que seria tolice dar uma previsão agora, porque a equipe está diariamente jogando, testando e corrigindo coisas. Então, assim, o jogo não tem previsão de lançamento. Muito provavelmente ele vai chegar em 2026, 2027, se fosse chegar em 2026. Pela etapa do ano que nós estamos, talvez ele chegue ali para o segundo semestre no final, talvez numa mudança de geração de PlayStation 6. Então, esse também é um dos problemas de você querer fazer um jogo tão grandioso assim e perder a mão em quando parar de fazer ele. Porque você tá gastando dinheiro nesse jogo. E talvez você fazer ele de uma forma um pouco mais contido ou diminuir o escopo dele e lançar jogos com uma certa frequência, você conseguiria atingir mais público, arriscar mais e tornar as coisas que o estúdio produz mais interessante. Mas dito isso, eu torço para que o jogo seja bom, para que seja interessante e que traga essas inovações que ele está prometendo aqui. Porque caso contrário, a gente vai ver que é só mais um da fórmula do Naughty Dog, que vai ter possibilidade de ser um bom jogo, de ser um jogo divertido e competente. Só que você já criou certas expectativas com falas como essa e com outras demonstrações que podem não corresponder
e frustrar o seu projeto, mesmo que ele seja bom, né? Simplesmente você não entregando o que você prometeu. Então, é uma coisa que, novamente, eu acho que a CD aprendeu com Cyberpunk, que é ponderar qual a expectativa que você cria no seu público. Mas bom, eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham curtido, se inscreva no canal para não perder nenhum conteúdo. Caso vocês queiram ler a matéria, www.megascope.com.br, nos comentários fala aí o que você acha de Intergalactic Indirect Profit, se você tem alguma expectativa sobre o jogo, o que você espera dos jogos da PlayStation, do jogo da Naughty Dog também, logicamente, por mais que seja um estúdio da PlayStation. E vou ficando por aqui, muito obrigado e até a próxima.